Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incol Pode. E aqui no Incol você pode. Vamos lá, Aline, para mais uma chamada? Bora, sala aberta. Chegou a hora da gente falar de forma leve e descomplicada sobre assuntos, histórias e troca de experiências vividas no mundo da tecnologia. Então, pega o seu fone, se ajeita aí no banco do carro, no sofá de casa. Se estiver na academia, corre pro cardio, onde quer que você esteja, vem com a gente para mais uma chamada. E o nosso tema de hoje é desvendando a mentalidade em teste de performance. E aí, Aline, o que falar desse tema? A área de teste, né, de qualidade no geral, é uma área polêmica. Acho que ela divide opiniões. Algumas pessoas enxergam muito valor, outras nem tanto assim, mas quem melhor que você para falar sobre isso, Ju? Pois é, gente, eu tô na área de teste desde o início da minha carreira. A gente tem diversas frentes dentro de teste e o quanto a gente, às vezes, não entende a importância dessa área dentro de um projeto, aplicabilidade, enfim. E hoje a gente vai falar de um pedacinho dessa área que é tão importante e muitas das vezes as pessoas não entendem ali e nós precisamos de profissionais qualificados. É uma área que precisa se qualificar muito para conseguir ter uma alavanca. Exatamente. E para começar a colocar vocês dentro do assunto, quem nunca foi fazer uma compra lá de final de ano, acessou um site e deu de cara com o erro 503, fora do ar, algo desse tipo? E o nosso convidado de hoje é alguém que vai falar sobre a importância do teste de performance por detrás dos projetos. E é isso, vamos chamar ele, Aline? Bora! Bora? O nosso convidado de hoje é um cara extremamente Técnico, com técnico, muitos anos de atuação na área, com mais de 18 anos de atuação, uma área dentro da área de consolidada de qualidade numa e multinacional, numa com multinacional muitos projetos na carreira. e especialista em performance. Vamos chamar ele? Seja bem-vindo, Vinícius Lopes. Seja bem-vindo, Lopes, um prazer. Conta um pouquinho, pessoal, sobre você, sobre a sua carreira. Legal. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, Ju, Aline, né, e a todos que estão aí no bastidor. Estou muito feliz realmente com essa oportunidade de estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da minha carreira, né, eu comecei praticamente na Accenture, né, toda a minha carreira, né, comecei como estagiário, não comecei na área de qualidade, né, então comecei na área de desenvolvimento, né, vim como um programador, né, em PLSQL na época, né, sempre gostei muito, sempre tive um perfil técnico, sempre fui voltado para essa área de desenvolver, sempre nunca me vi como um líder, como um gestor, né, e acabei dentro da Accenture aparecendo outras oportunidades, né, e essa migração logo no começo da área de QA. Ninguém falava em teste, em QA, muito menos em performance nessa época, né? E eu vi como uma oportunidade aprender mais, principalmente que estava começando a questão de teste de automação. E aí foi uma área que abriu meus olhos ali, falei, pô, ninguém ainda conhece isso, né? E eu vi como uma oportunidade de me desenvolver e de ser um pioneiro para alavancar minha carreira nesse sentido dentro da Accenture, né? Então, foi assim que eu startei. Hoje, sou um gestor, né? E é um dos meus focos ali dentro da Accenture, é teste de performance, mas tenho uma carreira bem híbrida dentro da área de testes, né? Fazendo de tudo um pouco, né? Mas hoje meu foco está principalmente em teste de performance dentro da Accenture. É, legal. A gente sabe que, por mais que a gente é focado, às vezes, em algum determinado tipo de testes e a gente tem especificidade dentro da área de qualidade, a gente é sempre um profissional bem híbrido, né? Necessidade da gente ser híbrido. E cada vez mais a gente incentiva isso pros nossos times, né? Legal. Lopes, primeira coisa que eu queria saber vamos trazer primeiro pra galera um pouquinho do conceito do que é o teste de performance, né? Eu acho que a base ali, o básico ali do teste de performance. Legal. O teste de performance nada mais é do que a gente garantir o desempenho da aplicação, principalmente nas situações que você vai ter um maior acesso à aplicação, né? Um maior uso da aplicação, como a Aline disse ali, né? Do erro que ela teve, né? Então, a ideia do teste de performance é a gente garantir o desempenho da aplicação, né? Então, são testes voltados, né, para situações
de pico de uso, de autoprocessamento que você vai ter em sua aplicação. Então, o teste de performance, de uma forma simples, né, é limitado a gente validar o desempenho em situações de pico da aplicação. Legal. E eu acho que ele é sempre muito como. E as pessoas precisam enxergar, ele é um preventivo, principalmente para situações muito específicas. Então, assim, quando você também precisa que aquele sistema corresponda em alto volume em determinadas situações. Então, ele é um teste bem preventivo. O exemplo que eu mencionei, né, na abertura. Imagina uma empresa ficar com um site, um e-commerce dela fora do ar em período de uma campanha, De uma ação, né? De uma ação. Quanto isso custa para a empresa não ter realizado um teste de performance por picos de acesso, né? Exatamente. E eu queria entender, Lopes, qual é a grande diferença do teste de performance do profissional focado nessa área e do teste tradicional ali, que é o cara que faz o teste unitário. A Juliana vai citar vários tipos de teste aqui. Legal. Basicamente, esse profissional, ele necessita de um perfil mais técnico, né? Então, é um profissional que vai estar ali tanto definindo uma estratégia, e o ideal é que esse profissional conheça da arquitetura da aplicação, né? Essa é o melhor conhecimento para você poder você entender o que você tem que testar, como a forma que você vai testar. Então, necessita realmente de um perfil mais técnico, até para você poder desenvolver os scripts. Logicamente, hoje a gente tem ferramentas que facilitam essa parte, né, técnica, mas sempre em uma situação ou outra você tem que fazer algo um pouco mais de uma complexidade maior, né, para garantir, para você fazer um teste melhor, né? Então, hoje a grande diferença que eu vejo de um teste funcional é o conhecimento técnico que você vai precisar para o teste de performance, né? Para você fazer algo, não simplesmente construir um script, mas você entender onde são os possíveis gargalos, você poder monitorar a aplicação da forma correta, você entender o que aquele teste vai agregar e vai gerar de resultados ali para você poder, como a Ju falou, né, prevenir alguma falha que pode estar ali alertando durante os resultados do teste. E uma curiosidade que eu percebo, a minha sensação, né? Porque eu lido com algumas pessoas de performance, eu não sou de performance, mas eu lido. As terminologias que a gente usa são diferentes. A forma como a gente lida, por exemplo, a gente fala muito em teste, a gente fala muito de ciclo. O pessoal de performance fala muito de bateria. As terminologias que a gente tem dentro das áreas, elas não são iguais. Embora são muito parecidas, elas são correspondentes, elas são diferentes, né? Eu tenho essa sensação. Você tem essa sensação mesmo, Lopes, para você do dia a dia? Sim, até para a gente separar um pouco, né? São conceitos diferentes, porque até complementando, o teste de performance ele é um complemento, na minha visão, né? Ele é um complemento, tem a sua importância, né? Como vocês comentaram, né? E tem terminologias para a gente até separar, igual a gente usa muito ciclo para teste funcional, então, e normalmente para performance a gente faz mais baterias de teste, então, normalmente o ideal é que você faça mais ciclos de execução, então, por isso a gente normalmente muda o nome, mas por trás, né, querendo ou não, tem um conceito igual, só que em maior volume, eu diria, normalmente. É o casamento do volume com o negócio. Então, por isso que vocês usam terminologias diferentes. Interessante. E como é que isso é planejado dentro de um projeto? Qual é o momento certo do projeto de você falar assim, eu preciso de um teste de performance aqui? Ou ele cobre todo esse ciclo de vida? Legal, legal. É muito abrangente, né? Da forma que a gente pode atuar com teste de performance, né? A gente pode atuar no modelo que eu diria que é o ideal, que é um modelo contínuo, né? Então, desde a implantação, você fazendo ciclos de testes ali, desde quando você está implantando na sua primeira experiência, o primeiro desenvolvimento, sua primeira API que você desenvolveu, você garantir que ela tenha já uma performance, você já entender qual que é a sua necessidade de acesso daquela API, de uso que você vai ter, de quantas pessoas, ou no momento de pico, quanto que aquilo lá vai estar sendo chamado numa mesma hora. Então, se você já, desde o início dos seus desenvolvimentos, ou que você fizer um ajuste, uma manutenção, você fizer um ciclo de teste de performance em cada sprint, vamos dizer, ou a cada duas, né? Aí vai variar da necessidade, né? Mas esse é o modelo que eu acho que é o ideal, é o modelo contínuo, né? Para você garantir a entrega. Garantir, quer dizer, a performance da aplicação. Mas
grande parte é o modelo cascata. Então, o teste de performance vai ser sempre lá no final. Perto do Go Live, a gente vai lá, vai fazer o teste de performance e aí acaba descobrindo coisas que podem até impactar a arquitetura, podem fazer você ter que mudar seu desenvolvimento e você não tem mais tempo para voltar ao teste funcional, que você deveria fazer de novo. Então, mas é o que é o mais comum, né? Aí é o teste ocorrer no final do processo ali, né? E a gente tenta fazer os ajustes, né? Ou coisas vão ficar posteriormente pós-go live para ser melhorado aí pro sistema, para a plataforma. Eu acho que isso é a grande diferença, né? Muitas vezes o teste de performance, ele tem uma ligação muito concisa com a arquitetura por trás, né? Então, como o sistema foi projetado e pensado por trás. E muitas das vezes, não é só ligado a um único sistema. Então, quando você tem integrações, ele tá envolvendo e mexendo em tudo. O funcional, ele muitas vezes, ele tá pontual, porque ele tá numa funcionalidade específica, num ponto específico, às vezes com uma integração específica. O performance, não, muitas vezes ele pega um começo do início ao fim. Então, ele pega um processo como um todo. Eu acho que essa é a grande diferença. Muito Sim. legal. Ele pega o contexto de todos os satélites, né? Ele pensa o fluxo como um todo, todas as integrações e acessos simultâneos nela, né? Um erro que eu vejo, assim, bem... Não vou chamar que é um... Não vou dizer que é um erro, mas um problema que às vezes eu percebo a gente vai acessar uma aplicação e 2 usuários acessaram o mesmo registro. Isso tem a ver com performance, por exemplo, um tenta fazer uma edição enquanto o outro está com a tela aberta em edição. É algo que a gente acaba pensando em performance? Ou isso está mais relacionado ao funcional? Eu creio que isso é um pouco mais funcional do que performance, mas a gente acaba, né, tem uma situação engraçada, às vezes, no teste de performance, pegando muito erro funcional, né? Normalmente porque os projetos são sempre normalmente corridos, né? A gente não consegue terminar todos os testes, o teste de performance normalmente acaba ocorrendo em paralelo ao seu ciclo de teste integrado, vamos colocar assim, né? Então, assim, acaba pegando, mas não é o principal foco, só se for a gente vê isso como um problema já, que a gente quer antecipar com a parte de performance. Alguma coisa você vai ter muito acesso no mesmo local. Você quer garantir que isso esteja funcionando. Mas a questão de você bloquear esse registro quando uma pessoa já está editando, na minha visão, é mais funcional isso. Legal. E aí, Lopes, a minha pergunta vamos lá. Eu comecei na área de teste, a gente acaba sabendo, né, que, o vídeo de teste de performance, já muita gente fala assim, eu quero me especializar. Como iniciar essa especialização? Como que o profissional pode iniciar esse processo de especialização em teste de performance? Qual que é a dica que você daria? Legal. Muita gente acaba começando aprendendo uma ferramenta, né? Então, hoje a gente tem JMeter, que é uma ferramenta bem conhecida por ser open source de mercado. Então, muita gente põe que conhece JMeter, mas por trás não conhece de teste de performance, os conceitos, os tipos de teste de performance que a gente tem. Então, 2 dicas que eu dou. A pessoa ter um perfil, como eu já falei até no começo, um perfil técnico, gostar de entender de arquitetura, gostar de desenvolvimento, ter um conhecimento até de banco de dados. Então, a área de teste de performance é uma área que vai ser muito ampla, né? Eu na Accenture trabalhei em diversos projetos diferentes plataformas. Hoje estou um pouco mais focado em SAP, mas já fiz teste de app que ia ser lançado, já fiz teste de página web, diversos tipos de testes. Até mainframe a gente já fez testes, né, de performance. Então, assim, é uma área que, igual, eu não conheço de todas essas arquiteturas no detalhe. Mas a performance requer de você ter uma base técnica para você poder discutir com o desenvolvedor, com o arquiteto, né? Qual que seria aquele problema que está dando, como que você vai entender com ele qual que é a melhor solução para ser aplicada para no futuro a aplicação não dar um problema de desempenho, né, nesses pontos que você detectou. Então, necessita desse conhecimento. Então, a dica que eu dou é estudar o conceito de teste de performance, né, e tentar focar em alguma arquitetura de desenvolvimento, Java ou banco de dados. Você tem que ter esse estudo, né, complementar aí de várias disciplinas, vamos dizer assim. Esse vai se tornar um profissional bem relevante dentro de performance. Não existe, então, uma formação. Na verdade, você entende o conceito
E aí a sua carreira, ela vai sendo, a sua experiência, ela vai sendo construída em cima dos projetos que você acabou passando e a arquitetura que você acabou interagindo no final das contas, né? Perfeito. Numa transição de carreira, alguém que tenha como objetivo ir para a área de performance, o que que você acha mais fácil? Alguém que tá mais na parte realmente técnica ou alguém que já tem um perfil mais de qualidade, um olhar de qualidade, eu diria? Porque tem a questão do você entender a arquitetura ali por detrás. Eu, particularmente, tenho uma opinião do meu Techniquez, quais são os meus níveis, mas uma pessoa que ela mira em performance, como é que você imagina ela neste momento? Qual o momento ideal para ela começar a trilhar o caminho para esse lado? Existe muito isso, muito boa pergunta, né? E hoje o mercado, eu vejo mais pessoas, às vezes, de começar fazendo alguma transição de carreira, né? Então, ou era um desenvolvedor, ou a pessoa trabalhou na operação, né? Então, assim, ali corrigindo problemas, né? Então, assim, o que eu vejo mais é essa transição de carreira de alguém que já está no lado técnico, né? Ou um desenvolvedor, ou um cara que já estudou banco de dados. Normalmente eu vejo esse é o maior, é o principal perfil que acaba migrando para teste de performance por já ter essa base de conhecimento. Normalmente, quem está numa área mais de gestão, o máximo que ele pode ajudar é na questão de organização do teste de performance, mas não está ali realmente aplicando isso, vamos dizer assim, ajudando no entendimento, nas correções, só fazendo uma gestão realmente. E eu acho que Acho para que assim, QA é muito mais quando o QA tá iniciando a carreira e ele ainda tá meio que entendendo aonde ele se encaixa. Então, tem algumas pessoas que muitas vezes entram na área de QA, iniciam na área de QA, acabam iniciando né, na área funcional e começam, às vezes, ali até envolvido ali num determinado cliente, entendendo que ele tem aptidão para esse lado mais técnico. E aí ele vai trilhando esse caminho. É muito mais isso do que um QA que já tem muito tempo de funcional e fala assim, hoje eu quero agora migrar para o teste de performance. Não, geralmente essa decisão ela começa muito no início, porque requer querendo ou não, entender Uma das habilidade, né? arquiteturas requer muito você se doar para isso. E às vezes no momento inicial na carreira, isso acaba sendo um pouco mais fácil, porque você acaba estando mais envolvido ainda com uma faculdade, com um estudo, você ainda tem um pouco mais de tempo para se doar para isso. Porque eu acho que esse é o grande. Então, é difícil você ver o inverso. A pessoa que já tem muito tempo na área de QA fala assim, agora eu vou migrar para performance. Não, ela requer muito tempo para que isso aconteça de fato, entendeu? Então, olhando para isso, acho que muito mais um desenvolvedor. E a importância de que as diferenças da linguagem, né? Ô Lopes, eu queria saber um pouquinho. Há muita diferença entre olhando para baixa e alta plataforma, olhando para mainframe, olhando para SAP, que é um ERP. Há muita diferença entre essas ferramentas ali. Como, assim, existem algumas ferramentas mais importantes para um, para outro? Existe essa diferença? Existe da forma de monitorar, né? A arquitetura por trás são totalmente diferentes, né? Então, os problemas, algumas coisas podem ser semelhantes, né? Similares, mas são plataformas diferentes, né? Então, uma pessoa conhece SAP para fazer um teste bom ali, poder aferir, né? De uma forma relevante nos testes ali, em uma outra plataforma, vai conseguir, mas não com o mesmo conhecimento daquela arquitetura que você domina, como você monitora, como você entende igual no SAP, né? A gente tem várias transações, né? Um exemplo, né? Para fazer um monitoramento. Então, uma pessoa que está ali no mainframe, se for fazer um teste de performance no SAP, vai ficar totalmente perdido se nunca tiver visto, né? Como monitorar, o que acessar, como que funciona, né? Então, tem mudanças, né? Uma arquitetura web hoje, né? Cloud. Então, assim, é uma área muito complexa por toda essa tecnologia que a gente tem, né? Então, minha dica é tentar se especializar em uma, né? Isso não diz que você não pode fazer na outra, mas você vai precisar ser bem resiliente ali, né? E o apoio das pessoas com mais a visão técnica da arquitetura para poder ajudar a entender, a analisar os resultados de uma forma para você gerar as melhorias ali, as correções de performance necessárias para a aplicação para ter um resultado melhor. Legal. Eu vou mudar um pouquinho o caminho. Vamos lá. Queria entender como é que, da sua percepção, como é que o mercado enxerga o teste de performance? É algo, né, hoje
tá bem complexo, né? Porque todo cliente, querendo ou não, vamos dizer assim, o que vale hoje, né, no final das contas, é a grana, né? O quanto que isso vai te agregar de valor, né? Então, o que eu vejo hoje tem clientes que entendem a necessidade do teste de performance devido a problemas que já teve, né? O que aquilo já gerou de custo para ele, né? Não previsto, né? Então, ele já se previne de uma forma. Mas quando o cliente não tem a cultura, é mais complexo da gente colocar no teste de performance, do cliente entender a necessidade e o ganho que isso vai, o que isso vai prevenir, na verdade, né, para o seu futuro. Então, eu acho que esse é o grande ponto aí, né? Clientes que já têm essa cultura, já entendem, você consegue ter uma abrangência, né? Consegue entrar de uma forma mais fácil, mas cliente que não tem essa cultura, desmistificar isso. Normalmente é só quando ele vai ter algum problema, né? Alguma daquelas situações que você falou, né? Eles já, normalmente, nessas situações, eles já entendem que precisam se prevenir. Mas tirando isso no dia a dia, né? É mais complexo. E num processo de contratação de serviço de software em si, né? Uhum. A performance, ela é vendida como um item à parte do teste tradicional? Isso. Sim, totalmente à parte. Então, ela tá sempre linkada ao segmento do cliente. O cliente que já entendeu que para ele é essencial estar no ar, ele vai fazer essa contratação. Sim. Interessante. Isso também tende a ditar muito, voltando numa das suas respostas, né? O momento em que a equipe de performance é inserida no projeto. Se esse cliente já tem essa mentalidade, muito provavelmente vocês vão conseguir participar desde a arquitetura. Se ele não tem, ele só percebeu isso lá na fase final, ele provavelmente, vocês vão aparecer depois, vão descobrir algumas questões que talvez interfira em arquitetura da solução. Sim. Isso é muito importante, esse ponto que você tocou, só aproveitando, né? Claro. Que hoje, mesmo os clientes que têm a mentalidade, ainda é um processo que é deixado em alguns momentos um pouco de lado. Por toda a situação de correria de projeto, né? O pessoal vai se preocupar mais, preciso entregar minha aplicação, preciso entregar a solução. Então, o quanto mais o teste de performance estiver inserido desde o início do processo, dentro da sua metodologia, as pessoas, todos os desenvolvedores, o funcional, o seu product owner, na forma que for a sua estrutura ali, tiver inserido e entender a importância que tem e na sua metodologia tiver alguma, como que eu posso dizer, algum parâmetro ali para garantir que você realizou o teste de performance antes de entregar o seu produto, eu acho que é a metodologia hoje ideal que a gente, apesar de hoje fazer teste de performance, muitos lugares ainda tem essa dificuldade de estar bem inserido dentro, né? E prevenindo realmente problemas que você vai ter de performance. Porque quando você só vai lá no final, só em alguns processos, você não está tendo a melhor cobertura que você poderia. E aí, com certeza, o risco de você ter algum problema em produção é grande. Veio uma curiosidade na cabeça. Geralmente, no teste tradicional, existe uma fase em que a gente envolve o cliente, certo? A gente está ali fazendo os nossos testes do nosso desenvolvimento, às vezes, no dia a dia, mas tem uma etapa em que o cliente é inserido nesse contexto e a gente vai fazer esse repasse com ele, né? E vai garantir os testes negociais. Na performance é a mesma coisa? Sim, a gente normalmente envolve o time de business, né? Que é os key users ali principais, vamos dizer assim. Nem sempre são os key users que estão envolvidos diretamente no projeto, mas para eles trazerem a visão de volumetria, principalmente, né? De uma situação igual que eles vão ter, às vezes, uma propaganda que vai ser feita na TV, que vai gerar uma quantidade de acessos muito grande que eles estão prevendo, time comercial, né, time de marketing. Então, querendo ou não, esse time de business que faz essa conexão com esses outros times ali para trazer essas informações para a gente ser assertivo, né, como fazer o teste de performance para prevenir essas situações que você vai ter uma avalanche de acessos, ou você vai ter um processamento muito alto, né? Questões de programas rodando de madrugada, né? Como tudo isso vai acontecer, mas é muito importante ter o usuário, o time de business, vamos colocar assim, né? Participando e entendendo como que a gente está testando, né? Para garantir as situações de muito acesso, de pico de uso da aplicação que vai ter. Acabei de visualizar. Estou assistindo o Big Brother, de repente apareceu lá iFood com um QR Code. Eu vou lá e nesse momento eu vou ter um pico de... A pessoa negocial que está lá e conhece o fluxo do
selecionar um produto, entrar no carrinho, fazer a compra, não é ela que vai te dizer a volumetria. Quem vai te dizer é a equipe de marketing que planejou, o momento em que aquilo vai pro ar. Muito interessante. E quando você tem, por exemplo, uma empresa de varejo, vou lá e vou acessar, tô fazendo ali uma prova do líder, que eu tenho um batom específico. A gente sabe que esse batom é o que a empresa tá focando para que gere acesso. Então ela precisa que o acesso do batom esteja ativo ao tempo todo. É ele talvez ali que vai ser o mais acessado. Então, há sim todo esse plano. E principalmente para as ações do Big Brother, é algo que as empresas pensam muito, porque é ali que as empresas investem muito na questão de Muitos marketing. milhões. Exato. É onde é o auge deles. E você imagina ficar parado no auge. Você imagina no auge o seu front não corresponder e ficar quebrado e a pessoa não conseguir clicar. Então, assim, querendo ou não, o teste de performance, ele não é só quando a aplicação para, mas é a aplicação também estar no celular de uma forma que a pessoa consiga acessar, que ela consiga clicar, que ela consiga efetivar a compra. Acho que esse é o mais importante, entendeu? Ela consiga chegar até o final do objetivo daquele cliente. Sim, e agora isolando a performance, a votação em si, você tá lá assistindo e tá subindo uma plaquinha, tantos milhões de votações no último minuto. Imagina o teste disso, deve ser muito legal, muito legal. Eu fico Sim. maluca visualizando aquele monte de negocinho subindo. Pessoas trabalhando de madrugada, né? Que sempre Sim. acontece com teste de TI, performance, né? TI, né? E teste de performance, sempre a gente fala, não pode testar no horário comercial porque eu tô fazendo outra coisa, né? Então, concorrência de ambiente, né? Sempre é algo... Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, que eu tinha uma curiosidade. Como é que funciona essa concorrência, principalmente quando ainda tá tendo testes funcionais, porque às vezes acontece, né? A gente sabe que não é mais o ideal, mas como que Sim. funciona essa concorrência? Como que vocês fazem essa alocação com o time? Como que funciona essa estratégia aí pro lado de performance? Sim, normalmente a gente recomenda, né, Ju, que você tenha um ambiente dedicado para isso, para evitar essas situações. Você tem um ambiente e até para não impactar o seu teste integrado, porque o volume de informações que a gente gera, né, é muito alto e pode atrapalhar um fechamento, algum teste que você quer fazer de uma forma mais segura até, né, mais qualificada, vamos dizer assim, com dados, e não com um monte de dado ali, né, simplesmente que a gente acaba gerando. Mas é realmente combinando isso, né, então, por isso que eu falo, precisa estar todo mundo muito ciente da importância do teste de performance, né, para a gente poder organizar uma agenda, um horário, né, que a gente consiga realizar os testes em um outro horário, porque normalmente alguns testes podem impactar o ambiente. Aí você para dois times, né? Vamos dizer assim, né? O time que está ali fazendo o teste e o nosso time. Então, seu gasto acaba sendo maior. Então, normalmente, quando a gente tem essa situação de concorrência de ambientes, né? A gente normalmente se programa para fazer num horário diferenciado, né? Os testes. Mas também tem que pensar em outras questões, né? Não só a questão do horário, mas a questão de dados, né? Como que a gente vai não impactar, né? Ou usar um dado funcional que ele estava prevendo para usar para alguma coisa, usar todo o saldo de um material. Então, tem N situações que é importante ter essa conexão, né? Essa integração entre os times, né? Entender o que cada um vai fazer para a gente mitigar os impactos. A aplicação, às vezes, que você está utilizando também, a ferramenta, ela te permite criar essas estratégias, né? Por exemplo, aqui, pensando alto. Eu poderia criar um mandante dentro do SAP para fazer os testes de performance e outro para fazer o funcional. Poderia. Seria uma estratégia para não parar duas equipes. Poderia, mas assim, ainda a sua questão de acesso, né, é o mesmo ambiente. Ainda você pode, com o seu teste de performance mesmo no mesmo ambiente, você pode acabar impactando o seu time. Na minha leiguice de teste, provavelmente eu teria impactado o meu time. Pode acontecer. Seu ambiente, porque normalmente ambientes de qualidade, normalmente não tem é um outro ponto importante, a capacidade do ambiente para a gente fazer o teste de performance. Nem sempre os clientes colocam um ambiente que vai ser igual o ambiente produtivo. Você até no começo, Aline, comentou ali, né, dos vários sistemas satélites, né? Então, o nosso ambiente de teste de performance, o ideal, lógico, né, que a gente fala, né, o nosso recomendado, é que ele seja quase similar ao de produção. Questão de integração, questão de banco de dados, de master data, né? Então, ele tem que ter histórico de informações, né? Porque se alguma dessas coisas não tiver, o seu teste pode não ser relevante para a realidade que você vai ter, né? Então, é fundamental essa questão aí, tá? Vocês chegam a fazer algum... Tem cliente já que
tenta fazer alguma coisa em pós, já implantação, em produção mesmo? Isso já aconteceu? Porque, assim, eu vejo que deve ser bem maçante, né? Porque só o teste de liberação já é delicado, que é o teste... Então, gente, só pra vocês entenderem, teste de liberação é quando a gente pôs pra produção, e aí faz um teste ali pra ter certeza que tudo que, pelo menos um básico ali do funcional tá funcionando. A gente faz ali um teste bem simples, às vezes gera uma ordem, enfim. Acontece de fazer um teste voltado à volumetria pós-implementação? Já vi, Ju. Recentemente não tenho visto tanto, né? Mas já fizemos isso. Mas você precisa ter algo muito bem alinhado, né? E ter ferramentas que te suportem nisso, né? Você tirar uma foto da sua aplicação, vamos chamar assim, né? Fazer um backup, vamos dizer, daquele momento antes de você iniciar o teste, parar a sua aplicação para o usuário, sinalizar para as pessoas que essa aplicação vai estar fora nessa madrugada, vamos colocar assim, e aí você faz o seu teste de performance ali, né? Então, alguns clientes usam essa estratégia. Não tenho visto tanto o uso disso tão recente, né? Mas já foi algo que eu já apliquei em alguns clientes. O time de performance, ele participa de um planejamento de... Fugiu a palavra, mas vamos supor que deu ruim, saiu do ar. Vocês planejam um contorno junto com a equipe de gestão desse projeto? Normalmente não, a gente participa da validação da solução nova, vamos dizer assim. O que é a correção que vai ser aplicada, principalmente para um problema de performance, para você garantir que isso vai funcionar, né? Vai estar ali atendendo a situação de problema que você teve. Então, vamos supor, você não esperava que você teria um paralelismo tão alto em uma transação, em algo específico ali. Então, aí a gente vai entender, aconteceu algum problema no banco de dados, foi um problema que o índice não estava bem feito. Aí a gente, como time de performance, vai simular essa situação após a correção feita e validar se agora esse problema foi tratado, não está ocorrendo em um ambiente, né, de pré-produção, algo assim, né, que seja semelhante ao ambiente produtivo. Legal. Eu quero mudar de novo. A gente falou um pouquinho a gente deu exemplos, né, de performance para o pessoal visualizar quem não é muito da área. Mas, cases, você é um cara que já passou por vários projetos. Eu queria escutar um case de sucesso assim que você fala, cara, o teste de performance aqui foi essencial e o cliente voltou aqui e parabenizou o nosso time por conta disso, porque era o ponto, era o valor principal dele no projeto. Legal, né? Temos vários cases, né? Em vários projetos, né? De varejo e tudo mais, né? De situações como vocês falaram do Big Brother, eu acho que foi uma situação bem relevante que a gente teve aí, né? De garantir a aplicação para esse acesso. Teste de Black Friday, né? Que evitou problemas. Então, assim, tem inúmeros cases assim, né, de tratativas de melhorias que a gente aplicou, né, de correção de banco de dados, vários mesmo para que foram relevantes para a gente não impactar a sua aplicação no final. Eu acho que esse do Big Brother eu já acompanhei um e é bem legal. Eu tô usando de exemplo, mas vocês participaram desse? Aham. Sim, a gente tem um cliente que, eu não vou abrir o nome, né? Mas a gente tem um cliente que foi pra uma ação do Big Brother. Que Eu legal. participei, inclusive, eu estava vendo a prova do líder e a gente, com a menina do cliente, a gente ficava, olha isso aqui, olha isso aqui. Enfim, a gente acompanhou ali como que tava o resultado do site durante a prova. E ficava acompanhando os acessos. É legal, Que é legal, legal, que é legal. legal. É Não, legal mesmo. eu imaginei, mas fiz a pergunta, o pessoal vai achar que é é atuação, combinar. mas não é. E não só aplicações que vai ter um uso de um usuário final, né? Mas interno, SAP mesmo, né? Então, atualização que são feitas, que a gente chama de HP no SAP, né? Que são as atualizações de versão, né? Normalmente a gente faz teste de performance, né? Sempre pega algum ponto ali que a gente evita ir para produção, né? Algum erro, né? Porque você não consegue testar tudo, mas pelo menos os casos principais ali a gente acaba cobrindo, sabendo que tem alguma situação mais crítica para o cliente. Então, já pegamos Sim. muitos, eu acho que é um case bem relevante quando está tendo atualização, migração, né? Você não imagina ter. E lembrando aqui, né, um case que eu tive recentemente, foi um projeto até no Chile, né? O cliente queria migrar de baixa plataforma para uma alta plataforma, para cloud, né? E ele tinha uma questão de 10 milhões de clientes, né, para fazer essa migração. Então, a gente conseguiu apoiar, né? A aplicação não estava
aferindo o que eles tinham como meta de tempo de resposta, de acesso, né? E com os testes eles conseguiram entender onde que era o gargalo, tinha uma questão de banco de dados ali que não estava bem dimensionada, e eles fizeram essa melhoria, chamaram a gente para uma outra fase, porque era um terceiro que fazia a tratativa nessa aplicação, então trataram, chamaram a gente, vamos retestar aqui, queremos vocês de novo. E aí a gente foi lá, fez de novo o teste, atingiu o resultado, né? Tinha alguns outros pontos, devido a eles não ter uma estrutura tão robusta, vamos dizer assim, né? Esse é um ponto, é um cliente que não estava preparado para um teste de performance, né? Mas a gente conseguiu atender ali e dar um ok para ele poder fazer essa migração, que era algo que ele tinha como meta. Cara, que bacana. E quando a gente pensa assim, né, um cliente SAP, né, SAP, a empresa que ela contratou um RP deste porte, ela tem volume, né? Porque ela teve que fazer um bom investimento. Sim. Então, ela não tem como sobreviver sem performance. Não tem. Tipo, eles precisam entender que a performance é necessário para o negócio deles. Não faz sentido a pessoa não fazer essa conexão. Mas, enfim, opinião, eu quero puxar outro case. Agora eu quero o inverso. Eu quero um negativo. Escolheram não contratar a performance e aí você teve que aparecer lá no final, porque deu ruim. Temos esse cenário? Temos, mas no meu passado, minha memória não tá tão boa assim, né? Mas já fomos chamados para algumas situações, né? Que já pegou problema em produção e eles queriam ali, antes de subir a nova versão, né? Fazer um teste de performance, né? Recentemente tinha um cliente também que a gente acabou, que foi um case de não sucesso, a questão do teste de performance, porque o cliente não estava preparado. Ele estava muito focado na entrega, a gente acabou não... Eles contrataram a gente para fazer o teste de performance, mas devido aos prazos de entrega, a gente acabou não conseguindo testar. Então, também é um case de não sucesso, na minha visão, pela questão do cliente não estar focado, como eu falei, na metodologia de teste de performance, todo mundo voltado e, lógico, com isso bem planejado, né? Eu acho que é um ponto essencial para a performance, é o começo, é você ter um bom planejamento, ter as pessoas integradas ali, né? A gente sempre fala em equipes multidisciplinares que precisam estar conectadas com o time de performance, né? Para isso fluir da melhor forma, né? E nem sempre isso acaba acontecendo. Então, esses para mim são cases de não sucesso quando acaba tendo esse cenário. A gente consegue fazer alguma coisa, mas poderia ser melhor. Fica reduzido, né? Porque assim, eu acho que assim, performance a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, a preparação. Porque há uma preparação de ambiente muito importante. E aí você tem muito acesso a TI, nesse caso. Você tem que recorrer às pessoas de TI mesmo, de desenvolvimento. Só que ele tem essa preparação com TI e ele tem a preparação do lado negócio, porque o negócio tem que te dar um insight do que você vai testar. E você tem que ter o tempo hábil para ter isso até o final, até a sua linha de chegada. Então, eu acho que esse hoje é o grande X para as empresas, como você realmente se planejar para isso, né? Você entender esse momento. Empresas que, para ações, fazem parada no sistema, por exemplo, tem muita empresa que assim, eu vou entrar numa ação no Dia das Mães. Meu foco é vender no Dia das Mães. Eu não posso ter mais nenhuma melhoria a partir dessa data, porque então as empresas que fazem esse tipo de planejamento, que preparam o ambiente dela, acho que principalmente a preparação do ambiente, porque eu acho que isso é uma das coisas que pega muito da gente não conseguir às vezes trazer um teste de performance de alta qualidade. Você poderia pôr um volume muito maior e você não coloca porque o ambiente não prepara. Isso não quer dizer que por trás a sua arquitetura também não tá certa. É como entendeu? a gente preparar uma arquitetura menos parruda, posso usar esse Menos termo? robusta. Menos robusta para o ambiente de teste, ambiente de desenvolvimento do que a produção. E aí você não consegue criar um cenário realista, né, do que vai acontecer. E uma pergunta que eu tenho, Lopes, que você falou do JMeter, mas eu queria saber um pouquinho mais, que você citasse um pouquinho das ferramentas que vocês mais utilizam, até alguma que não é open source, mas que é muito usada também. Por que às vezes as pessoas optam por ter esse custo? Porque o projeto precisa prever esse custo. Então, eu queria saber um pouquinho mais dessa parte de ferramentas. Legal. O JMeter hoje, para aplicação web, é a ferramenta que é mais utilizada pela questão de não ter custo de licenças, né? Então, quando é um projeto web, normalmente a gente até recomenda usar o JMeter. Quando é um projeto SAP, o JMeter não atende, né? Hoje, para a gente poder testar. Então, assim, aí a gente recomenda outras ferramentas. Hoje, a gente está usando bastante uma ferramenta da Tricentis, que chama Neoload,
né? E também já usamos muito o Load Runner. Ainda tem alguns clientes, né, que ainda usam hoje o Load Runner. São ferramentas que têm um custo relativamente alto de licença, né? Mas são as ferramentas ideais para você conseguir fazer esse teste no mundo SAP, né? Então, são as ferramentas que atendem. O Neoload está um pouco mais, que eu diria, com uma visão mais de codeless, né? Que a gente fala que não precisa codificar tanto. Tem uma parte que você pode fazer uma parte de codificação, deixar o seu script mais robustos, né? Mas não é muito foco deles, é mais ter uma ferramenta codeless. Até a síntese no geral é assim, né? Se a Sim. gente for pensar, é uma empresa que foca nessa área sem muito código ali, até pro lado de falando pro lado de automação. E eu queria saber um pouquinho como é que funciona. Essas próprias ferramentas já dão um aporte, por exemplo, para os reportes, para os resultados, ou vocês precisam fazer alguma tratativa após isso para conseguir, de fato, apresentar e fazer com que esses resultados sejam visíveis e entendíveis ali para uma pessoa ali que talvez, um gestor ali que não tem esse techniquez e precisa entender realmente o resultado para falar assim, ó, vamos para essa ação, vamos seguir por essa linha. Como é que funciona essa parte de finalização ali para exibição? Legal, Ju. Aí vai muito de cada projeto, né? Logicamente, mas as ferramentas, o número é muito frio. A informação que a ferramenta traz é muito fria, né? Então, necessita de um trabalho em cima daquele resultado, necessita de um trabalho de entender aquele resultado. Até, normalmente, nos projetos a gente há bugs de performance, né? Com base nos resultados que você teve em alguma bateria de teste, né? Da aplicação não responder para aquele volume que você tentou fazer, né? Ele estourar a questão da sua infraestrutura, chegar com o CPU 100%, estourar memória, né? Ou chegar muito perto disso e você sabe que vai ser um risco, né? Então, assim, os números ali são frios, né? Precisa realmente de uma tratativa. E aí, eu quando comecei, a gente fazia uns relatórios enormes, né? Com muito detalhe, muita coisa, muita informação. Hoje, a gente faz um relatório detalhado, mas às vezes depende do cliente, para quem você vai apresentar esse resultado, com um foco mais executivo, um foco mais focado nos problemas, trazendo as principais riscos, né? Os principais impactos que você vê que o cliente precisa tratar para ele não ter um risco quando fazer a migração, quando subir esse código ou essa aplicação em produção. E geralmente há uma recomendação já de cara, assim, às vezes de solução, de possível solução, dependendo da métrica que foi tirada, ou vocês às vezes há uma dependência de sentar com a arquitetura e falar assim, olha, esse aqui foi o resultado, agora me explica aqui o que você acha que pode ser a causa raiz, para essa identificação da causa raiz, ela é muito clara ou às vezes ela necessita de um pouco de debate nesse aspecto? Necessita do debate, né? Porque assim, o seu processamento que você pegou alto, você fala, precisa aumentar minha infraestrutura. Mas seu problema às vezes está lá no código, que não foi escrito da forma correta, né? Ele está fazendo um acesso indevido à sua CPU, à sua memória, né? Então, na verdade, você pode aumentar a sua infraestrutura, seu código sempre vai estar consumindo ela de uma forma errada. Então, é melhor você tratar esse problema, mudar o seu código, fazer o ajuste ali, né? Usar alguma outra best practices de codificação para que não tenha aquele acesso à memória ou à CPU, né, da forma adequada para não trazer esse impacto. Então, talvez seu custo até seja mais baixo você fazendo isso do que você ficar sempre escalando quando sua CPU aumentar. Então, nem sempre o que mostra ali, eu falei, o resultado é frio, né? Nem sempre o que mostra é onde você tem que mexer. E talvez não seja um gap das ferramentas, né? Porque de fato precisa dessa análise da causa raiz. Quando vocês estão executando esse tipo de teste, vocês acabam entrando até nesse nível de análise da causa raiz? Ou vocês estão sempre com o desenvolvedor responsável ali pela aplicação? Porque vem lá ainda preciso ter um perfil mais técnico, né? Sim. É uma das habilidades relevantes para atuação. Perfeito. Se você tem um perfil técnico, você entende a estrutura, a arquitetura, você consegue fazer uma recomendação. Agora, se você não conhece, você vai depender 100% do seu desenvolvedor, do seu arquiteto, para te ajudar nessa recomendação, né? De falar qual que é a causa raiz daquele problema, até acompanhar o seu teste, né? Para ele poder entender o que está acontecendo, porque às vezes também o resultado ali para ele é frio.
ele não acompanhou, não monitorou na hora do teste, não viu o que estava acontecendo ali no detalhe, ele precisava acompanhar em tempo real, né? Nem sempre as ferramentas, além das ferramentas de performance, tem as ferramentas de monitoramento, né? Então tem N ferramentas aí de monitoramento no mercado, Grafana, as mais robustas, Dynatrace, elas ajudam, né, em dar algumas características do que está acontecendo, né? Mas também ainda não trazem o real motivo, né? Elas mostram ali o que está acontecendo, alguma instabilidade, ó, isso daqui está estourando o seu uso, né? Mas realmente a tratativa vai depender dessa análise, desse entendimento. E, só complementando, existem hoje, ainda não é algo muito falado, mas ferramentas já para trazer o erro, né? É algo que eu comecei a ver ano passado, mas ainda o custo é muito alto disso, né? E ainda a gente não conseguiu fazer um piloto para ver o quanto que isso realmente consegue nos ajudar a já informar o problema realmente, né? Qual que é a causa raiz. Então já tem ferramentas hoje voltadas para trazer já essa root cause, como você disse, do problema ali para a tratativa do time. Que interessante. Você já teve algum caso de algum cliente que falou, vou fazer teste de performance, contratou de fato, mas quis usar a ferramenta que não era adequada para aquela aplicação dele. Então, por exemplo, vamos supor, estou ali num SAP e resolvi usar o Jmeter, que não dá certo. Você já teve essa incompatibilidade que você teve que demonstrar para ele assim, ó, você vai precisar mudar a sua linha de raciocínio, porque se você não mudar, você não vai conseguir ter o resultado que você quer e você realmente vai desperdiçar ali um custo que não vai te gerar valor. Uhum. Você já teve essa situação ou não? Os clientes são conscientes nesse aspecto? A gente normalmente, Ju, faz uma POC, né? Então, normalmente nos clientes que a gente vai, que a gente não tem segurança se a aplicação que a ferramenta que a gente está falando, ou que o cliente quer que use, vai funcionar, a primeira coisa que a gente fala, ó, a gente vai fazer uma POC, né? E vamos avaliar a aderência da aplicação para algum processo seu. Então, a gente já meio que corta isso nessa fase, né? Quando a gente não tem a segurança que a aplicação funcione. Então, nessa fase inicial, a gente já discute isso ali, ó. Se você não quiser desembolsar o custo da ferramenta, né? Com essa a gente está limitado, não consegue fazer essa parte aqui que você precisa. Antecipa, né? Antecipa Sim. o problema. Isso. E falando ainda um pouquinho mais de ferramenta ainda, porque eu gosto desse assunto que para mim não é claro, né? Uhum. Você que já tá há muito tempo nessa área, vê um progresso das ferramentas e das melhorias que essas ferramentas estão ficando cada vez mais robustas, cada vez buscando ali, todos eles, independente de se é open source ou uma ferramenta paga, eles têm essa preocupação de estarem ali se melhorando para trazer melhores resultados? Sim, vejo de uma forma talvez um pouco mais lenta do que outras, né? Pela questão de maior uso, né? Mas assim, vejo sim um progresso, né? Essa última ferramenta que eu falei de trazer já o root cause, né? Eu acho que é um avanço nesse sentido. Tem ferramentas que já estão pensando aí na questão de IA, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo aí. Lógico que muita coisa inicial ainda que a gente ainda não tem tanto conhecimento, né? Ou não fez um piloto ainda para poder comentar, mas está tendo melhorias. O próprio Neoload, né? Como a gente falou, ele é codeless, então facilita muito, né? Para uma pessoa que está começando, né? Então, assim, tem melhorias e elas estão indo muito para o caminho de cloud, que é para tentar vender todo o serviço para o cliente. Porque uma das coisas que acaba tendo um custo porque além de você contratar a ferramenta, você precisa de um custo de infraestrutura específico para performance. O que é isso? Você precisa de máquinas para fazer o teste de performance. Não a máquina da aplicação. Sim. Máquinas que vão ser o seu robozinho que vão simular esses usuários, vamos dizer assim, acessando a sua aplicação. Então, hoje já a maioria das plataformas já tem isso em cloud. Então, o cliente não precisa preparar a máquina para você, né? Lógico que tem uma questão também que você tem garantia de acesso, né? Que essa cloud consiga acessar a sua aplicação, né? Mas já é uma forma, já é uma melhoria aí nesse sentido que você falou, né? Então, eles estão buscando vender já o serviço completo para o cliente, né? Então, tanto essa parte de infraestrutura, parte de licenças, né? Que sempre são as partes que acaba tendo um custo alto. Inclusive, acho que é um dos motivos do teste da performance em si ser vendida como um item apartado dentro do projeto, né? Do escopo do projeto.
Porque não é só a execução, né? Tem toda a infra que você vai preparar por detrás, ela é específica para isso e que às vezes economiza muitos milhões, né? A gente tá chegando ao final? Estamos chegando ao final. Vamos começar, Lopes. Nós vamos entrar no nosso bate-bola. Então, nosso momento bate-bola agora, tá? Então, explicando aí até pra galera também relembrar, porque, né? Já estão começando a ver nos episódios, né? Mas, enfim, Já virou um momento bate-bola. Momento bate-bola. A gente vai fazer ali perguntinhas rápidas e respostinhas rápidas. E a gente vai ler as perguntas e vão ser perguntas ali pra gente encerrar a nossa conversa de hoje. Quer começar? Bora, vamos lá. Preparado? Bora. Como você definiria, em uma palavra, o sentimento de atuar na área de qualidade? Resiliência. Como você definiria em uma palavra o sentimento de atuar nessa área de teste de performance? Visão abrangente. O que não pode faltar para um profissional se qualificar em testes de performance? Estudar conceitos. Acho que conceito seria uma parte fundamental aí, a pessoa entender os processos e tudo mais. Legal. Como você definiria em uma palavra a visão do mercado para teste de performance? Pegamos ele. Pegamos ele. Não pensei. Restrita. Pois é. Qual é o maior desafio de um profissional para ingressar e se manter na área de performance? Estar sempre se atualizando, né? Isso, lógico, é para todas as áreas, mas performance requer bastante isso. E o que mais te motiva nessa área de teste de performance? Os desafios. Os desafios sempre são, cada um mais emocionante que o outro, vamos dizer assim. No final das contas, ver o sucesso do cliente e tudo. Performance é garantir que tudo correu bem, né? No pico de acesso ali que ele precisava. Deu tudo certo. Então, eu imagino que seja esse mesmo o sentimento. Bom, é isso então, Lopes, a gente queria agradecer a sua presença. Obrigada, pessoal, ali, por estar aqui com a gente, mais um episódio. Espero que a gente tenha trazido para vocês informação sobre algo muito específico na área de QA, mas que tem muita relevância e trazer para vocês ali o quanto isso é importante, tá? Então, a gente agradece aí por mais um episódio. Não deixa de dar o like, curtir, realmente ali acompanhar a gente nas redes sociais, compartilhar, ativa o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo e a gente espera vocês para um próximo episódio. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Lopes. Foi muito produtivo pra gente. Eu que agradeço. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, gente.